Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do módulo DJB. Então, nesta aula vamos dar continuidade ao CRUD de cidade e daí vamos desenvolver então a interface de usuário com design responsivo. Então vamos lá. Então, o primeiro passo que nós vamos ter que fazer aí é adicionar aí algumas bibliotecas a mais, tá? Nós vamos usar algumas bibliotecas então, que nós utilizamos lá no módulo de JSF, como o PrimeFaces, o JSF e os temas do PrimeFace. Tá? Então vamos adicioná-las aqui. Né? Quem não tem já pode buscar lá no outro projeto ou no GitHub. E vamos então pegar aqui o JSF 2.2.14, tá? Os temas do PrimeFace e o PrimeFace 6.1. Tá? Ele adicionou aqui. E daí, como nós vamos fazer um design responsivo, nós vamos precisar de mais uma biblioteca, que é o tal do Bootsface. Bootsface. Tá? Então, o Bootsface pode acessar aqui o primeiro link que tem. Você pode clicar em Download Bootsface. Tá? E daí vamos baixar aqui o Bootsface com o tema do Bootstrap. Tá? Daí tem um outro com outros temas ali. Nós usaremos este aí. Tá? Vou manter. Tá? E vamos aqui em Downloads, vou pegar então o Bootstrap, tá? E vou guardar lá nas minhas bibliotecas. Tá? E daí vamos adicionar esse jar aqui, tá? E abrir. Então tenho todos as bibliotecas configuradas. Tá? Muito bem, então vamos continuar. Agora um detalhe de configuração, tá? Aqui nós vamos pegar então o arquivo web.xml, tá? Daí nós vamos colocar mais um parâmetro de contexto, tá? Que vai ser então o tema do PrimeFace. Vou colocar aqui, ó, primeface.theme, tá? E daí vamos dizer que ele vai usar então o tema do Bootstrap. Tá? Bootstrap. Tá? Muito bem. Agora olha só, nós vamos ter que criar uma regra de navegação para um elemento específico lá do Bootsface. Tá? Então nós vamos criar aqui o arquivo faceconfig. Tá? Botão direito do mouse, novo, outros, tá? De Java Server Face, configuração de Java Server Face. Vamos em próximo e finalizar, tá? Que na verdade ele cria aqui, ó, dentro do WebInf, né, o faceconfig, tá? E aqui a gente vai colocar, tá? Vamos colocar um elemento que é uma regra de navegação, na verdade. Vou colocar aqui então em application, vamos ver se ele puxa. Application, tá? Daí eu vou colocar aqui um navigation role. Navigation. Não é role. É aqui ele não autocompleta. Vou ter que escrever mesmo. Daí então, essa regra de navegação, tá? Basicamente eu vou criar um apelido que quando eu chamar aquele apelido ele vai navegar para uma página. Tá? Daí eu tenho que dizer de onde que eu vou aceitar a navegação. From, -view, -id, né? Então, de quais visões que eu vou aceitar? De todas, né? Pode ter chamado de todas. Agora eu vou colocar aqui um navigation case. Tá? Esse navigation case seria então o caso da navegação em si. Então, eu vou colocar from-outcome. Então, esse from-outcome seria um nome que eu vou dar, né, para o meu caso de navegação. Nesse caso do caso da navegação, é uma regrinha para ele voltar para a tela inicial. Tá? E daí eu vou dizer que ele vai ir para to-view-id. Né? Para qual ID que ele vai ir? Para o /index.xhtml. Tá? Então, uma regra de navegação que nós vamos usar depois lá no nosso template. Tá? E agora vamos criar o template de fato. Então, botão direito do mouse em páginas web, vamos na opção novo, tá?
e página JSF. Eu vou chamar esse cara aqui de template dentro do diretório templates. Tá? Isso aqui é semelhante, né, à forma lá dos alfaces com o que a gente fez lá no módulo de JSF. Tá? Só que aqui a gente vai usar alguns elementos do Bootface. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, se eu vou usar os elementos do Bootface, tá? O NetBeans ele não coloca automaticamente que a namespace do Bootface, então a gente vai ter que colocar XML, NS, né, de namespace, .b, vai receber então http, daí bootsfaces.net/ui. Então isso aqui é a namespace, né, do Bootface. Tá? Aqui não precisava ter removido o head, vou deixar aqui o head, h2.head, tá? E daí dentro dele eu vou deixar também o title, e eu vou colocar uma região editável. ui, insert, tá? Name igual a título, tá? Então é a região editável que vai colocar o valor do título, tá? Então temos o head. Daí também deixar o body, né? Vamos deixar o body. E daí sim nós vamos começar a utilizar, né, o Bootface. Tá? Então tem um elemento que organiza de forma responsiva os elementos dentro dele, que é o b2.container. Tá? Daí a gente vai colocar aqui dentro um h2.1 form, tá? O ID dele form menu. Tá? E daí nós vamos colocar uma barra de navegação. Tá? Então, b2.navbar, tá? Esse brand seria o título. Devo colocar aqui sistema com EJB. Tá? Coloquei esse título aqui. E agora a gente vai colocar também umas barras de navegação. Então, b2.navbar links, tá? E dentro dele daí as navegações que eu quero que ocorram. Tá? Primeiro, então para o início, então b2.navlink, tá? Nesse navlink eu vou colocar o valor início, né? E daí o outcome início. Tá? Que daí esse outcome na verdade vai pegar o faceconfig e daí vai para esse arquivo. E daí a gente vai colocar aqui um drop menu, tá? Um b2.1 drop menu com o valor cadastros, tá? E daí um b2.nav command link, tá? Valor cadastro cidades, né? E daí no action eu vou chamar lá então o controle da cidade e o método listar. E também vou especificar que eu não vou usar Ajax, né, para ele navegar direitinho lá para a tela. Beleza. Após o formulário, eu vou deixar uma região então para a gente inserir, né, as partes editáveis da página, os conteúdos, os formulários, né. Então eu vou deixar aqui um i2.insert, tá? Nesse insert, o nome dele vai ser então conteúdo. E aqui dentro daí eu vou colocar conteúdo. Então o meu template ficou bem simples. E daí a gente vai utilizar ele no index. Tá? Aqui no index daí a gente vai apagar tudo que está aqui. Daí vamos usar aqui um i2.composition, tá? Onde o template vai ser o quê? Vai ser barra templates barra template.xhtml. Tá? E daí a gente vai colocar aqui o nome da região editável, o i2.define, name igual a título, tá? E daí vou colocar o valor do título aqui, ó. Então sistema com JB, JPA e JSF, tá? E daí vamos colocar também o i2.define,
com o nome conteúdo, né? Esse que eu não vou deixar nada dentro dele. Tá? A gente pode até testar, ver se está funcionando isso aqui, né? Vou limpar e construir. Pelo menos a tela inicial vai ter que estar funcionando, né? E de forma responsiva. Levantar o servidor. Tá, então, olha só, ele está exibindo os menus, né? Se eu usar um formato de tela menor, né? O que o Bootface está gerando tudo responsivo. Bueno, então, feito o design inicial aqui, né? Até eu fechar aqui todos os elementos. Tá? Feito o design inicial, agora faremos daí então, lá no controle da cidade, nós definimos que teríamos um diretório privado. Tá? Então eu vou criar aqui uma nova página JSF, que é a página listar, tá? Dentro do diretório privado e daí dentro do diretório cidade. Né? E cria aqui. Então ele criou a estrutura para mim. Tá? Aqui dentro então eu vou usar a mesma estrutura aqui que a gente tem no index, né? E no título eu vou colocar aqui então manutenção de cidades, tá? E daí agora a gente vai fazer o seguinte, que dentro do conteúdo, daí nós vamos começar a colocar, né, as informações, tá? Primeiro eu vou colocar um H2.1 panel group, tá? Aliás, um formulário primeiro, né? E daí eu tenho que colocar um ID nele, que vai ser então o form listagem, tá? Form listagem. E daí dentro do form listagem, tá? Nós vamos colocar aqui um panel group. H2.1 panel group. E esse panel group aqui, a propriedade rendered dele, eu vou associar, tá? Com a negação do controle cidade e o atributo editando. Tá? Então, quando não estiver editando, ele vai exibir o que estiver aqui dentro. E o que teremos aqui dentro? Tá? Então, teremos aqui um P2.1 messages para exibir as mensagens de erro. Tá? Também agora vamos colocar um command button. Na verdade, a gente vai usar a maioria dos componentes do Primeface, né? Só no template que é o Bootface, vamos colocar um botão com o valor aqui para fazer ação de novo. Tá? Vou colocar um ícone, o i-icon-plus, né, para ficar um íconezinho no botão. Daí no Action Listener, daí eu vou acionar, né, o controle da cidade e o método novo. Tá? E devo fazer uma atualização com a Ajax, tá? No form edição e daí no form listagem. Tá? Por que eu atualizo o form listagem? Porque daí, no momento que eu clicar em novo, ele mudou o valor do editando, né? E daí quando eu for, daí ele vai não exibir mais o que está dentro desse painel aqui. Tá? Bem simples. E daí a gente vai usar um P2.1 data table, né? Data table. Daí vamos informar o value, né? No value a gente vai informar aqui o controle da cidade, daí o DAO e o método lista objetos, tá? Nome de variável a gente vai colocar obj, tá? E tem uma coisa importantíssima que é o reflow igual a true. O que fará esse reflow igual a true? Esse cara aqui vai tornar nossa data table responsivo. Tá? Vou colocar aqui um f2.facet, tá? Name igual a header. Tá? E vou colocar aqui um p2.1 output label. Vou escrever então listagem de pessoas. Tá? Um f2.facet. Tá? E devo colocar aqui o name
footer, de um P, dois pontos, um output label, e daqui eu vou colocar o valor, vou escrever assim, ó, total de registros, tá? Dois pontos, espaço, daí eu vou colocar aqui na seguinte expressão, né? O controle da cidade, o DAO, lista objetos e o método size. Tá? Para exibir, né, quantos tem. E agora a gente vai colocar daí os campos, né, que eu quero exibir. No caso, eu vou exibir então o ID, o nome da cidade, e o nome é o F do estado. Tá? Então, P, dois pontos, column, né, header text, ID, e daí eu pego aqui, ó, um P, dois pontos, output label, e no valor eu vou exibir então lá. Aqui não vai autocompletar, objeto.id, tá? Ele não autocompleta porque eu estou usando o generics ali. E daí vamos colocar também, então, o nome, objeto.nome, o estado, objeto.estado.nome, e a UF, UF, né? bj.estado e daí a UF. E daí nós teremos uma coluna, então, para as ações, né, de excluir e de editar. Tá? Então, P, dois pontos, column, tá? Header text, ações, tá? Vou colocar uma div aqui alinhando ao centro, tá? E daí eu vou usar um P, dois pontos, um command button, tá? Devo colocar aqui um ícone, o i-i com pencil, com action listener apontando lá para o controle da cidade, tá? Para o método alterar, onde eu passo o BJ e o ID. Né? Além disso, tá? Daí nós vamos ter aqui, eu vou dizer que eu vou fazer um proxies, eu vou processar @dis, tá? Que dele vai enviar este campo aqui para o servidor, e daí vou fazer um update, tá? No form edição, tá? E no form listagem. Tá? Esses dois pontos, né, porque está um elemento fora aí do meu formulário. E agora colocaremos o botão para excluir, né? P, dois pontos, um comando button, icon, o icon trash, tá? Usaremos a ação daí do controle da cidade, do método remover, eu passo o obj e o ID. Tá? Vou processar @dis. Deixa eu ver no controle da cidade. Isso aí. Processar @dis e vou fazer um update daí no form listagem somente. Né? No @form, vamos colocar aqui. @form. Tá? Daí para finalizar esta tela, né? Então tá tudo prontinho, listando os dados, tá? Após o meu formulário, daí nós vamos colocar, fazer um include, dois pontos, includes, tá? No SRC, no arquivo chamado formulário.xhtml. E agora vamos criar esse arquivo formulário. Né? Então, nova página JSF, vamos chamar aqui do formulário. Tá? Desse formulário que, na verdade, então, não preciso ter nada disso aqui. E daí eu vou ter, então, eu vou ter que colocar, né, na verdade, daí vou ter que criar esse elemento form edição, né, que nós não tínhamos antes. Então, que vamos usar um h2.form com id form edição. Né? Então, daí ele já vai saber quem que ele precisa atualizar. Tá?
Dentro desse form edição, então nós vamos colocar um H2 um panel group, tá? Um panel group que vai ser renderizado, então, quando o meu controle da cidade, o atributo editando, né, for verdadeiro. Tá? Daí, olha só, agora, para funcionar o layout responsivo, é uma série de coisas que a gente vai ter que ter. A primeira coisa, eu vou ter que criar uma classe, uma div, tá, cuja classe vai ser o i-fluid. Tá? Daí dentro dela eu vou colocar as mensagens, P2.message, para exibir as mensagens de erro e validação e tudo mais. E daí a gente vai usar aqui ó, um P2.1 panel grid, tá? Com duas colunas, né? E daí no column classes eu tenho que usar umas classes parecidas, é a mesma lógica, tá? Que a gente utiliza lá para o Bootstrap. 12 colunas e eu defino, né, quanto de cada coluna vai ter, né? Então eu vou colocar o i-grid-col-2, né? Então a primeira coluna vai ter um espaço 2 na tela inteira, tá? Só que aqui eu já vou fazer uma engembração, né? Digamos assim, eu vou colocar o i-grid-col-13. Na verdade, olha só, se eu usei duas colunas, né, na primeira coluna, dois tamanhos na primeira coluna, sobraria 10 para colocar aqui. Só que assim, quando a tela não for pequena, for grande, né, eu vou usar um tamanho 13, que daí o que ele vai fazer? A segunda coluna ele vai deixar o tamanho que os componentes ocuparem. Que daí na tela grande, quando eu defino um componente de menor tamanho ou maior tamanho, ele vai ficar exatamente com o size que eu vou colocar no componente do prime face. Senão ele ocuparia todo o restante da tela, né? Imagina minha tela aqui que é bem grande, ia ficar um campo enorme lá para às vezes tu digitar 2 caracteres. Então a gente faz uma burlada aqui só para ele fazer isso aí. Devo também ter que colocar esse layout igual a grid, né, para ele ser responsivo. E no style class eu vou colocar o panel grid, tá? Traço blank, que daí ele não imprime as bordas, as linhas ali desse painel que ele vai criar. Daí fica um pouquinho mais interessante o visual, tá? Daí eu vou colocar aqui uma faceta, f2.face, name igual a header, tá? E daí eu vou colocar um p2.output label com o valor edição de cidades, tá? No rodapé, vamos fazer um teste aqui. Facet name igual a footer. Vamos colocar o botão para salvar, tá? Vou colocar aqui uma div alinhando com o centro. Deu botão, p2. Command button, valor, né? Salvar, tá? Icon, o i-icon disk, tá? No action listener, daí vamos colocar aqui, ó, então controle da cidade, né, e o método salvar, tá? E devo fazer aqui um update no form edição, tá? E também no form listagem. E eu vou dizer que ele vai processar esse formulário inteiro. Tá? Muito bem. Então, após as minhas facetas, a gente vai colocar então os campos, né? Então, eu vou colocar p2. Output label com o valor para o ID, né? E daí eu vou usar um p2. Output um input text, né? E daí eu vou apontar lá para o meu controle da cidade, né, para o objeto que armazena a cidade que está sendo digitado no momento, e para o ID. Tá? Deixa eu ver, input text, não, opa, aqui é o value. Né? Input text, value, né, igual a controle de cidade objeto ID. Devo colocar o size como 5, tá? E vou dizer que o read only igual a true. Então, é somente leitura esse aqui, né, e ele não vai escrever nada. Daí a cidade tem também o nome e o estado, né? Então o nome a gente vai colocar agora,
P:/output label, valor nome, e daí eu vou associar ele com um campo chamado txt nome, né? E dei um P:/, um input text, tá? Com o valor daí apontando lá para o controle da cidade, para o objeto e para o nome, tá? Vamos até ver quanto que tem a cidade. O nome da cidade tem 50, tá? Então, size igual a 50, max length 50, aí tem que colocar o ID dele também, ID txt nome, posso colocar até o placeholder, obrigatório, tá? E daí o select menu, para listar, né, os estados, eu selecionar o estado da cidade, tá? Então vamos colocar aqui um P:/output label, tá, com o valor cbx estado, valor estado, e o ID cbx ou select estado. Vou colocar select estado, né? Aliás, vou colocar aqui for select estado, for select estado. E daí vamos colocar um P:/, select one menu, né? Com ID select estado, e daí com o valor dele apontando lá então para o controle da cidade, para o objeto e para o estado. E daí dentro dele nós precisamos colocar daí o conversor, f2. Converter, converter ID, daí tem que ser o nome daquele conversor que a gente criou aqui, ó, né? Converter de estado, né? Ele vai fazer a conversão e eu vou colocar aqui um f2. Select item, dizendo que ele não é selecionável. Ele vai ter a seguinte mensagem: item label, selecione um registro, tá? Então, como ele não é selecionável, quando ele chegar no conversor e tiver essa mensagem, ele vai retornar nulo, não selecionando ninguém. E agora a gente vai popular daí, então, este menu. Vamos usar f2. Select itens, tá? Daí o valor eu vou apontar lá para o meu controle da cidade, para o DAO de estado e para o lista objetos, tá? Nome de variável eu vou colocar e daí no item label eu vou colocar aqui, ó, e.nome. E a princípio era isso aqui. Vamos tentar rodar, ver se vai funcionar tudo direitinho. Cadastros, cidades, tá? Coloquei listagem de pessoas, só não recuperou ninguém. Aqui listagem de cidades, né? E era para ter recuperado alguém, né? Vou colocar aqui, são cidades. Talvez não tenha nenhuma cidade lá, vamos ver. Passo Fundo. E o estado, não recuperou nada aqui. Vamos parar. Limpar e construir. Tá, aqui não recuperou. Olha só, no controlador da cidade, eu esqueci de colocar aqui @jb nos DAOs. @jb, né, nos meus DAOs. Daí ele não vai recuperar mesmo, né? Daí, como não tem uma instância dos DAOs, não vai recuperar. Limpa e constrói. E agora vamos executar. Tá, então agora recuperou então as cidades, tá? Vou criar um novo registro, sei lá, Bagé.
Rio Grande do Sul. Salvar. Acho que tem algum erro na nossa lógica aqui. Vamos ver no salvar. Ah, tá. Aqui no salvar, uma coisa que eu esqueci de fazer é dizer que o editando vai receber daí false, né? Senão ele nunca vai sair aqui nunca vai sair da minha tela de manutenção. Vamos de novo lá. Cidades, tá novo. Bagé, Rio Grande do Sul, salvar. Ele saiu dali. Vamos editar aqui. Então, teste, salvar, né? Vamos remover. Remoção aqui. Tá. O remover, seguinte, o remover também não tem esse editando. Muito bem, agora sim vamos testar todas as operações. Tá? Vamos remover esse set aqui, removido, né? Agora está tudo bem, ó, casca removido. Se eu tento salvar alguma coisa, né, ele tem que informar, né, todos os atributos. Tá? Salva direitinho, edita, ok. Tá? Manutenção, né, funcionando perfeitamente. Tá? Uma coisa interessante, ó, vamos ver no design responsivo. Então, se eu tenho aqui eu tenho o meu design responsivo, cliquei em novo, né, ele vai ter também aqui, ó, tá, para selecionar as coisas, clico em salvar, volta para a listagem, tá? Eu posso editar aqui, ó, Brasília, tá? Salvo. Vamos excluir aqui a Brasília. Pronto. Apaguei, né? Tudo funcionando com Ajax, né? Telas menores, design perfeitamente funcionando. Certo, pessoal? Então, obrigado pela atenção de todos. Desculpe só os erros que faltaram no controlador, tá? E até a próxima aula.